Eu vou começar do começo, tá? Vamos pensar que a gente está falando com um monte de gente aqui que nunca comprou Copel, que diabo sabe o que é esse negócio, e também entender que tem diferentes maneiras de você privatizar uma companhia, né? Eu queria começar perguntando para você exatamente qual que é a ideia do governo do Paraná. O que significa esse modelo, né? Eles são hoje, o Estado do Paraná é o acionista controlador, eles disseram, a gente quer transformar a Copel numa companhia de capital disperso e sem acionista controlador. O que isso quer dizer? Exatamente, né? Um modelo, de certa forma, um pouco semelhante com o da privatização recente da Eletrobras, não é Uhum. igual, mas a intenção do governo, então, é realizar uma oferta de ações em que ele venda as próprias ações agora, então não é uma emissão de novas ações para diluir o controlador, né? Ele vai vender as Tá. ações que ele já possui, principalmente aquelas com direito a voto, de uma forma que ele mantenha uma participação relevante, mas é uma participação que não dá aquele controle, né? Que é mais 50% das ações com direito a voto. Então é basicamente isso que o Estado manifestou o interesse de fazer agora. Essa oferta, a gente não sabe ainda a data, né? Você estava explicando muito bem que isso ainda não foi definido, precisa de aprovação, mas já foi uma notícia bem forte, né? A gente viu o impacto nas ações, parece que o Estado está comprometido realmente com a privatização. Então a ideia é pegar parte das ações que hoje estão nas mãos do Estado do Paraná e botar em outras mãos. Eles vão vender parte da participação deles na companhia. Entendi certo. Estou sendo bom aluno até aqui. Exatamente. Aí, com isso, né, a empresa se torna uma corporation, né, que é esse tipo de companhia sem controlador definido, no caso, né? A gente tem outros exemplos na bolsa, tem a Vibra Energia, tem a Eletrobras agora, tem a Renner também, que é bem conhecida por ter esse modelo, tá? Então, a empresa deixa de ser uma estatal e passa a ser uma corporation que vai agregar vários acionistas ali relevantes, mas nenhum vai ter aquele controle total da empresa, né? Entendi. E por que isso é positivo para a Copel especificamente? Qual que é a vantagem? Perfeito. Eu acho que a principal vantagem é que o governo atual, a gente nota que é um governo que colocou uma gestão bastante competente, até eu estava comentando isso com vocês na última vez que eu participei aqui da live, mas a gente nunca sabe, né, numa companhia estatal, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa volatilidade política, então de 4 em 4 anos ocorre aquele receio da gestão inteira mudar, né? É sempre uma Sim. possibilidade. Então, acho que o principal, né? O primeiro ponto positivo com uma privatização é a gente ter um grau de certeza maior quanto ao longo prazo da companhia. Então, a gente não fica com receio de uma gestão competente mudar daqui 4 anos, por exemplo, tá? Isso é bem interessante para o investidor. A empresa acaba a ter um interesse, né, mais alinhado com o acionista, com o minoritário que está pensando ali no longo prazo e não necessariamente em fazer alguma política pública com a empresa, né? Que alguns governos eles acabam indo mais para esse lado de utilizar as estatais para pensar nesse social também, tá? Então, do ponto de vista do investidor de Copel, é como se você minimizasse os riscos políticos de uma eventual intervenção, porque a gente não está falando de um prazo médio, né? A gente sabe que essa administração deve ser mantida ali, pelo menos pelos próximos 4 anos, afinal, o Ratinho Júnior foi reeleito no Paraná. Mas uma vez que essas ações forem vendidas, saírem das mãos do Estado e forem para a mão de novos acionistas, o próximo governo, imagina, cara, entra um governo estatista, né, para substituir o Ratinho Júnior, eles não vão ter a estatal na mão. Se eles quiserem, eles vão ter que ir a mercado comprar esses papéis, né? Eu entendi o minimizar do risco de intervenção política, mas do ponto de vista do fluxo de caixa, de investimentos e da situação da Copel hoje, tem alguma vantagem específica? Vai entrar alguma grana na empresa? Por que, em termos de governança, isso seria necessariamente positivo já agora, olhando para o curto prazo? Do ponto de vista de governança, era mais ou menos nesse sentido que eu vinha falando, tá? Traz uma previsibilidade maior quanto à manutenção da gestão. Então, se eles têm gestores bons hoje, mesmo com a companhia privatizada, os bons podem ficar, né? A companhia pode atrair ali a expertise de outros acionistas que vão entrar e compor esse board, tá? E para a questão de geração de caixa, aí já é uma questão um pouco mais complexa, porque, assim, hoje a Copel ela já é uma empresa bastante eficiente. Obviamente, ela não tem o grau de eficiência que outras empresas que já são privadas há bastante tempo. Então,
Eu acredito que tem ali uma margem para corte de custos, por exemplo. Hoje mesmo a Copel está com um plano de demissão voluntária em aberto, tá? Então, para você ver que essa própria gestão atual, ela já persegue essa otimização, mas obviamente agregando outros acionistas relevantes, conseguindo outros sócios aí importantes nesse negócio, a empresa pode trazer, né, melhoras ainda maiores para a gestão, trazer boas práticas. Eu acho que é um ponto de atenção para a gente aqui também. Quem pousou agora aqui na nossa conversa, ele mal sabe direito o que é a tal da Copel. Explica para a gente, por favor, Bernardo, o que é a empresa hoje, porque a gente sabe que tem diferentes ramos, né? Você pode atuar no ramo de distribuição, de geração de energia. O que a Copel faz enquanto empresa, quem que ela atende, enfim, como que ela ganha grana? E claro, por que uma privatização aumentaria a possibilidade dela ganhar mais dinheiro ali na frente? Perfeito. Então, hoje a Copel é uma daquelas empresas que a gente chama de empresa integrada do setor elétrico, tá? Por que integrada? Porque ela tem tanto distribuição quanto geração e transmissão. Então, ela atua nos três segmentos aí do setor. É uma empresa que não tem ali uma especialização, só um segmento, né? Como, por exemplo, a Taesa tem transmissão, um exemplo bem claro disso. Então, ela tem ali em torno de 60% do resultado em distribuição, 20% geração, em torno de 20% transmissão. Então, ela já é uma empresa bastante diversificada em termos de resultados, tá? É aquele tipo de elétrica que, se você tem carteira, você já está exposto aos três segmentos com um só papel, tá? E aí, olhando para a distribuição, que é mais ou menos o core business, quando a gente olha resultado, eles atendem ali quase 400 municípios no estado do Paraná, né? Eles têm 5 milhões de consumidores. Quando a gente olha para o tamanho do país, isso dá em torno de 6% da população, né? Que eles atendem. Quando a gente olha a geração, eles têm 6,7 GB de capacidade instalada. Em market share da matriz de geração brasileira, isso dá 4%, então também é relevante, tá? É uma das maiores. Quando a gente olha a transmissão, é bem semelhante, tá? A participação de mercado é de 4% também. Eles têm em torno de 1,4 bilhão em receita anual permitida, né? Que é aquela receita contratual anual de transmissão. Então, um player relevante aí nos três segmentos. Obviamente, não é o maior em nenhum deles, mas compondo esses três, é uma empresa bastante relevante aí do setor no Brasil. Né? E qual que é a visão da Suno Research para a Copel? É um case que vocês acompanham? Vocês acham que tem condições de crescimento? Porque depois de um salto de 22% no preço das ações, sempre vale perguntar se ainda é um ponto de entrada. Assim, né? Com certeza. Acho que para falar de Copel, até peço licença aqui para os nossos assinantes que estão na live para dar um pouco de spoiler da nossa carteira, tá? Mas a Copel é uma empresa que está na nossa carteira ali desde junho de 2021, então tem um ano e meio mais ou menos na nossa carteira. Hoje acumula aí um retorno de 65%, considerando também os dividendos, né? Ali no início da live tu estava dando uma olhada nas ações, eu estava vendo aqui nos bastidores, né? Quando a gente coloca dividendos nesse prazo, dá 65% de retorno, que é bem interessante. E acontece que em boa parte dessa jornada aí de um ano e meio, o retorno da companhia não estava sendo tão satisfatório assim, tá? Ela não chegou a ficar tão no negativo, mas essa alta mais recente é bem relevante aí para o retorno nessas ações, tá? E a gente não recomendou, né, Copel pensando unicamente na privatização, tá? Para que a recomendação desse certo. Sim. Tendo a privatização, no caso, como uma opcionalidade, então como um possível bônus aí para uma empresa que a gente já considera muito lucrativa, gerador de caixa, que distribui muitos dividendos, tá? Então, acho que tendo empresas com fundamentos na carteira, assim, né, estatais, principalmente, que o investidor ele tem que estar atento quanto à segurança, né? A gente vinha comentando sobre governança, que pode mudar de tempo em tempo, né? Eu acho que o investidor ele pode se expor a essas empresas com a possibilidade do benefício da privatização, mas tendo uma segurança por trás quando as empresas são lucrativas, são geradores de caixa, e esse era o caso da Copel, assim como era o caso da Eletrobras, que a gente também tinha na carteira, e aconteceu a mesma coisa, né? Então, não é investir pela privatização em si, mas quando a privatização vem, ela serve praticamente como um bônus aí para uma empresa que a gente acreditava bastante. Para encerrar, você falou que existem outras empresas do setor elétrico privadas que são mais eficientes do que a Copel. Isto posto, essa possível privatização pode ser um elemento para destravar o valor da Copel?
ou vale olhar com mais carinho para outras empresas do setor que podem acabar trazendo outros resultados para o investidor? Eu Tem um acho que caminho numa pela frente aí carteira, para melhorar essa eficiência, né? Desculpa esse último comentário. claro. Eu acho que assim, numa carteira diversificada cabe vários tipos de tese, tá? A gente tem algumas empresas que têm uma matriz de risco muito mais baixa, mas também quando a gente vai analisar o upside, ele não é tão interessante assim. Já são empresas que são reconhecidamente muito eficientes e o risco é muito baixo, pode ter um retorno satisfatório, principalmente quando a gente considera esse risco baixo, tá? Eu acho que a Copel, ela tá ali no meio termo, tá? Ela ainda tem essa questão de ser uma estatal, mas ela é uma estatal eficiente. Quando a gente pega, por exemplo, uma métrica que a gente gosta de analisar bastante aqui na Suno, é a receita líquida, né? É as despesas com o pessoal sobre a receita líquida, tá? Quando a gente olha, por exemplo, uma Engie da vida, que é uma empresa bastante eficiente do setor elétrico, ela gira ali em torno de 3% em despesas com o pessoal sobre a receita líquida. Quando a gente olha a Copel, está em torno de 7%. Então dá para perceber aí que tem como uma empresa de energia elétrica operar de uma forma mais eficiente, tá? Só que existem outros casos que operam aí numa faixa mais alta que a própria Copel. Então, como eu vinha falando, ela fica no meio termo, mas sim, existe espaço para ganho de eficiência e eu acho que uma privatização ela é um evento muito interessante para a empresa começar a pensar ainda mais nisso, né? Porque eu vinha falando, a Copel ela já está com plano de demissão voluntária, então eles já enxergaram esse potencial, já estão perseguindo, mas, obviamente, com uma privatização isso tende a ganhar mais agilidade. A Eletrobras é um caso interessante de como isso ocorre, né? Foi privatizada recentemente, a empresa já está com um PDV gigante aí, de em torno de 20% do quadro, e provavelmente no ano que vem já vai começar o ano com uma estrutura de custo muito mais otimizada, tá? E a Copel, apesar de já ser mais eficiente, ela pode seguir o mesmo caminho, né?